O arco de supressão da Akatsuki no Naruto Shippuden é realmente um arco bom? Muitos responderão que sim, mas talvez esse arco não pudesse ser melhor. Nessa fase da história de Naruto, temos um foco bem maior em um Jounin da vila, o filho do terceiro Hokage Asuma Sarutobi, como os eventos irão se desenrolar até o momento da sua morte, e o que vem depois dela, que é a vingança orquestrada e executada por aqueles próximos a ele, ou pelo menos era pra ser assim. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o arco de supressão da Akatsuki. Quais são os erros e acertos desse arco? Um arco que abordou sobre personagens secundários de uma forma mais aprofundada, mas que quando chegou no seu clímax, a maioria desses personagens foram tratados como nada. Após o fim do arco anterior, que é o arco da Ponte Tente, que já tem vídeo aqui no canal também sobre esse arco, depois você pode conferir, Kakashi estava praticamente recuperado das consequências da utilização do seu Mangekyo Sharingan no primeiro arco do Naruto Shippuden. Ele finalmente propõe ao Naruto o início de um novo treinamento com ele, o que no meu ponto de vista é magnífico de se trabalhar em protagonistas. Arcos de treinamento para que a gente consiga entender que seus poderes não vieram do nada. Houve esforço, dedicação e método para desenvolver os seus poderes. Não foi algo simplesmente jogado na nossa cara. Arcos de treinamento são muito importantes para o desenvolvimento de um personagem, principalmente de um protagonista. Felizmente, isso é algo muito recorrente na obra de Naruto, e eu acredito que sim, isso agrega muito no desenvolvimento de um personagem. Após Kakashi conversar com o Naruto sobre o início do seu novo treinamento, temos todo o time 10 entrando na sala em que Kakashi estava repousando, mostrando pra gente que provavelmente esse era um arco em que todo o time 10 teria o seu destaque. Finalmente, um dos times dos 12 de Konoha que não seja o time 7 tendo o arco focado neles. E até interações espontâneas entre os membros dos times, já que o Asuma paga um churrasco para eles passarem um tempo juntos, para que o Sai também conheça novas pessoas e trabalhe melhor suas interações sociais. Porém, o Asuma faz isso porque ele queria ter uma conversa particular com o Kakashi. Conversa que acaba sendo interrompida pela Kurenai e os dois saem juntos do quarto do Kakashi. E esse é um ponto muito interessante da obra porque mostra que vai trabalhar ali um pouco mais sobre a relação amorosa entre o Asuma e a Kurenai, e que provavelmente teríamos algo relacionado a eles dois nesse arco. Paralelo a isso, o mangá também trabalha ali ao mesmo tempo na introdução de dois novos membros da Akatsuki, sendo eles os integrantes Hidan e Kakuzu, e eles são introduzidos na obra caçando a Jinchuriki do Duas Caudas, Niyugito, uma Jounin de elite da Vila da Nuvem. Ao meu ver, uma das Jinchurikis mais interessantes da obra que acabou sendo prejudicada pela narrativa desse arco. Até hoje é normal vermos pessoas falando que queriam ter visto um pouco mais da luta entre a Yugito e os membros da Akatsuki. Muitos alegam que não faz nem sentido ela ter perdido essa luta, sendo que ela tinha a transformação praticamente total da sua besta, já que ela se transforma praticamente na Matatabi, assim como Killer Bee faz com o Gyuki mais pra frente na obra. Provavelmente, assim como Killer Bee, ela também treinou na Ilha Genbo para controlar o seu poder. Não era uma transformação de manto de nível 1 ou 2 como a gente já viu o Naruto fazer. Matatabi veio realmente todo pra fora. Ali era a extensão total de um Jinchuriki. Porém, se pararmos para analisar com calma, a gente consegue perceber que essa luta só foi introduzida para instigar nossa curiosidade sobre as habilidades dos novos membros. A mesma coisa é feita com o ex-parceiro do Asuma mais à frente, que é o Shiriko, um dos 12 guardiões do Senhor Feudal que trabalhou com o Asuma no passado. Tanto na luta contra Yugito quanto contra o Shiriko, tudo acontece fora de tela. Quando o mangá ou o anime retorna à cena, a gente só vê o Hidan deitado no chão em cima de um símbolo com uma estaca em seu peito. O que faz nós, consumidores, ficarmos curiosos sobre o que aconteceu. Como aquele homem tá com a estaca no meio do peito e não tá morto? Todo aquele papo de ritual e religiosidade também instiga essa nossa curiosidade. E também faz com que associemos isso a algo muito poderoso, já que estava vindo de um membro da Akatsuki e as pessoas derrotadas por essa técnica não eram qualquer pessoa. Ou seja, Yugito e o Shiriko só foram utilizados de step para que pensássemos que o Hidan tinha habilidades muito poderosas. O que eu já acho que foi um erro do autor utilizar um Jinchuriki apenas para isso, já que nesse mesmo arco temos o Deidara e o Tobi caçando o Sambi, a besta de 3 caudas. E o próprio Deidara fala que a besta só estava enfraquecida porque não tinha um Jinchuriki. Assim, ela não tinha um intelecto suficiente para controlar seu próprio poder. E quando a gente corta para Yugito, uma Jinchuriki que aparentemente tinha um controle da sua Biju, ela merecia ao menos ter uma luta digna, assim como Gaara teve contra o Deidara. Yugito era uma das Jounins de elite da Vila da Nuvem. Em toda a história de Naruto, ela foi a 5ª personagem que mais completou missões, ficando atrás apenas dos 3 Sanins lendários e do Kakashi. Era uma personagem que podia ser considerada uma lenda para sua vila, mas que infelizmente acabou sendo derrotada off-screen, fora de tela.
Particularmente eu achei esse um erro grotesco do autor na obra, até porque acabou decaindo muito o nível dos Jinchurikis, algo que foi introduzido no Shippuden para dar um propósito a Akatsuki, mas que a maioria desses Jinchurikis só serviram mesmo de step para mostrar o quanto os membros da Akatsuki eram poderosos. Infelizmente, só o Killer Bee e o Naruto tiveram um desenvolvimento bacana como Jinchuriki. Todo o resto acabou sendo escanteado, mas seguimos em frente com esse arco. Após a morte de Shiriko, Sentoki, um dos monges ninjas do Templo do Fogo, rapidamente se direciona à Vila da Folha para informar sobre os últimos acontecimentos, o que a Akatsuki tinha feito com o Shiriko e com o templo. Assim, Tsunade prepara vários pelotões da Vila da Folha para ir em busca da Akatsuki. E então temos o pelotão formado pelo Asuma, que é composto por ele, Shikamaru, Izumo e Kotetsu. Fico me perguntando quem cuidou dos portões de Konoha enquanto Izumo e Kotetsu estavam fora, mas tudo bem. Levando em consideração a narrativa desse arco, eu teria mudado Izumo e Kotetsu por outros membros da Folha. Até hoje não consigo entender muito bem qual foi o propósito do Kishimoto em levar o Izumo e o Kotetsu nessa missão. Porém, considerando que era um arco que trabalha melhor os personagens secundários, não foi de todo mal. Mas conversamos sobre isso um pouco mais pra frente. O pelotão de Asuma chega ao Templo do Fogo. Eles acabam se situando sobre a situação do corpo de Shiriko e são abençoados em orações pelo monge ancião do Templo do Fogo, Bansai. Após isso, Asuma parte em busca do corpo do seu ex-companheiro e consegue encontrar o Hidan esperando pelo Kakuzu na entrada do ponto de troca. Assim se inicia a batalha que já conhecemos do pelotão do Asuma contra os membros da Akatsuki. E aqui eu já quero retornar àquele ponto sobre levar o Izumo e o Kotetsu nessa missão e também algumas coisas nesse primeiro embate que, ao meu ver, não faz muito sentido. Eu substituiria o Izumo e o Kotetsu por outros personagens que já tiveram algum tipo de ligação com o Asuma. Seja todo o time 10 como pensamos que aconteceria lá no começo desse arco. A Kurenai também podia ser incluída nesse pelotão para ela finalmente ter um desenvolvimento bacana na história. A gente sabe que a Kurenai é uma personagem bem prejudicada em Naruto, não só personagem feminina, como a gente já costuma falar que personagens femininas em Naruto não têm um bom desenvolvimento. Mas entre todos os personagens, no geral mesmo, a Kurenai acaba sendo uma das personagens mais prejudicadas. Em comparação aos seus companheiros Jonins, que também são senseis de time, como o Gai, o Asuma e o Kakashi, ela não teve nenhum grande destaque na obra. Ou até mesmo podiam ter introduzido o Inomatsu aqui. E aí você pode se perguntar, quem é Inomatsu? Por incrível que pareça, esse é um personagem canônico na obra de Naruto que também já foi aluno do Asuma Sarutobi. Esse personagem apareceu apenas no funeral do Asuma e é dito que ele sofreu tanto quanto Shikamaru pela perda do seu sensei. Ao meu ver, seria bem mais interessante se o Inomatsu tivesse ido no lugar do Izumi e do Kotetsu. Ele e o Shikamaru lado a lado, lutando juntos, vendo o Asuma partir, dois alunos treinados separadamente pelo mesmo sensei, mas que compartilhavam a mesma dor. Como podemos ver, existiam inúmeras possibilidades de melhorar esse primeiro embate contra a Akatsuki. Deixava o Izumi e o Kotetsu cuidando dos portões de Konoha. Trazia mais alguém para esse pelotão que tivesse um vínculo forte com o Asuma, seja a sua mulher ou seus alunos. Principalmente a Kurenai, eu acho que ela era uma peça essencial nesse primeiro embate. Consigo imaginar que o Kishimoto teria uma escrita bem melhor nesse arco se ele decidisse trazer ela para esse primeiro embate ao invés do plot da gravidez. Porque algo que me incomoda muito também é o Kakuzu ficar apenas parado assistindo a luta deles contra o Hidan. Apenas porque o Hidan mandou ele não se intrometer. Sendo que pela personalidade do Kakuzu era mais fácil ele tricotar o Hidan todinho pela sua ousadia e lidar com os 4 membros do pelotão sozinho. Mas não, ele fica apenas assistindo lá os 4 passar o maior sufoco com o Hidan. Isso porque o nível do Izumi e do Kotetsu era muito baixo. Eles ficaram parecendo 2 pamonhas protegendo o Shikamaru, porque se o Kakuzu decidisse atacá-los ia dar uma grande. Era melhor tê-lo substituído pela Kurenai e mais um Jonin Tokubetsu, seja o Raido ou o Aoba. Ou até mesmo desenvolver melhor os outros alunos do Asuma, como eu já falei, seja Ino, Choji ou Inomatsu. Enfim, na minha concepção, tinha como esse primeiro embate ser melhor, com outros personagens importantes para além do Shikamaru presenciando a morte do Asuma e conseguindo ouvir as suas últimas palavras. Deixa nos comentários se você concorda ou não e vamos seguindo com o vídeo. Após a morte do Asuma, temos todo aquele momento triste do time 10 escutando suas últimas palavras e todo aquele aprofundamento nessa parte do luto. Inclusive irei falar sobre os acertos desse arco um pouco mais pra frente. Tem algo muito bom que foi introduzido nesse período do luto desse arco e que foi feito através de algo que os fãs de Naruto amam menosprezar e criticar.
Após o funeral de Asuma, Shikamaru entra em um processo estratégico sobre quais serão seus próximos passos para se obter a vingança da morte do seu sensei. E dessa vez os seus companheiros de equipe irão juntos, Ino e Choji. E esse parecia ser o grande ponto, o grande clímax para o time 10. Aqui era a esperança para Ino, Choji e Shikamaru terem juntos um desenvolvimento bacana e fazerem algo lindo pela vingança da morte de Asuma. Só que infelizmente isso acaba se tornando um enorme desastre e frustração. O Kishimoto achou legal introduzir o Kakashi nesse momento que não tinha nada a ver com ele. Inclusive o Kakashi era um personagem que estava extremamente ocupado com o treinamento do Naruto nesse arco. Não tinha motivo nenhum para tê-lo introduzido aqui. Abstém a Kurenai dessa gravidez e traz ela para esse momento. O momento da vingança tinha que ser ela e o time 10. Diferente do primeiro embate que podia ter essa flexibilidade de vários personagens podendo ir no lugar do Izumi e do Kotetsu, aqui tinha os personagens certos para esse momento. Era Kurenai, Ino, Choji e Shikamaru, mais ninguém. Todos eles mereciam esse destaque e desenvolvimento nesse arco. Era um arco focado no Asuma e nos personagens mais ligados a ele. Ao meu ver, não foi legal a inclusão do Kakashi nesse momento. Ele tinha que ter continuado treinando Naruto em paralelo, até porque ele tinha essa dívida com o garoto. Seria extremamente incrível a Kurenai aqui junto aos alunos do seu companheiro vingando a sua morte. Mas as coisas foram dessa forma e tivemos que seguir em frente. Após encontrarem Hidan e Kakuzu novamente, eles montam uma estratégia de combate muito bacana. Shikamaru, como sempre, tendo seu cérebro trabalhado de forma esplêndida na obra. E apesar de não concordar com a inclusão do Kakashi, o Kishimoto trabalhou ele de uma forma bacana nesse arco. Mas aí quando chegamos na Ino e no Choji é uma lástima. No mangá é triste de ver eles nessa batalha e o anime ainda piorou tudo. Não era isso que o Choji e a Ino mereciam nesse arco. Eles eram totalmente capazes de fazer algo relevante nesses embates. Sinceramente foi triste de ver o que o Kishimoto fez com os dois nesse processo da vingança. Consigo imaginar um lindo roteiro do Shikamaru e da Kurenai conseguindo derrotar juntos o Hidan, nele caindo em algum genjutsu da Kurenai e achando que tinha feito mais um sacrifício, mas na verdade era tudo um grande plano do Shikamaru, e juntos os dois finalizariam um membro da Akatsuki. Consigo imaginar o Choji tendo a evolução tão foda quanto da sua luta contra o Jirobo, assim como a Ino conseguindo desenvolver jutsus relacionados a flores. A força bruta do Choji rivalizando com a força bruta do Kakuzu, enquanto a Ino cuidava das máscaras do mesmo. E isso é só a minha ideia, existiam inúmeras possibilidades que o Kishimoto podia fazer nesse arco, para torná-lo simplesmente perfeito. Mas na minha concepção, o caminho que ele seguiu nesse arco não foi dos melhores. Porém, existem pontos positivos nele. E isso não vem do mangá e nem do próprio Kishimoto, mas sim daquilo que muitos detestam, o estúdio de animação e os fillers. Para quem me acompanha sabe que eu sou um enorme defensor de filler de Naruto, porque como um consumidor de anos da obra, eu sei o quanto os fillers de Naruto agregaram na história. Os fillers da animação conseguiu melhorar muitos pontos que o mangá deixou a desejar, mas acredito que nem todo mundo tá pronto para essa conversa. Existem inúmeros episódios e arcos fillers que fizeram a diferença, e que melhoraram drasticamente várias nuances de inúmeros personagens. Sabe toda aquela conversa que o Shikamaru teve com o seu pai, todo aquele choro, agonia e extravasamento de sentimentos que vimos naquele episódio? Tudo aquilo é um grande filler, meu chapa. Aquilo ali não aconteceu no mangá não, mas não deixa de ser algo espetacular nesse arco. Só esse episódio melhorou em 200% a profundidade do personagem Shikamaru, e principalmente a sua relação com o seu pai Shikaku. Além disso, os fillers que antecedem esse arco no anime agregaram pra caramba na história, para que a gente conseguisse entender um pouco mais sobre o passado do Asuma e seus ex-companheiros, a importância do senhor feudal e como as coisas funcionam para além da Vila da Folha no País do Fogo. Quem diria que algumas das melhores coisas que vieram desse arco foram feitas em fillers. Se você gosta realmente da obra de Naruto, eu aconselho que assista os fillers. Já falei sobre isso em inúmeros vídeos aqui no canal. O estúdio fez um trabalho tão bom com os fillers que o próprio Kishimoto os canonizou mais pra frente. Por isso é importante a gente saber apreciar a obra como um todo. Sendo um material oficial, não tem por que fazer essa distinção, a menos que você queira discutir na internet sobre nível de poder, aí você vai precisar mesmo. Mas se você só quer curtir a obra de Naruto, vai de cabeça aberta.
Pelo menos em Naruto, se limitar à canonização é apenas para ganhar discussões de power scaling. Episódios de preenchimento podem complementar muitas coisas que o mangá não foi capaz de nos dar. E em Naruto eles conseguem até mesmo diminuir boa parte das críticas que são feitas à obra. E para mim, isso que foi trabalhado nos fillers foram os principais acertos nesse arco de supressão da Akatsuki. Muitas coisas do canônico, ao meu ver, foram grandes erros. Inclusive algo que eu ainda nem mencionei, que foi o Naruto chegar no final do arco com Rasen Shuriken roubando todo o protagonismo para ele. E eu sei, não tem por que reclamar disso porque o Naruto é o protagonista, nada mais justo que ele roube o protagonismo. Mas não era o momento dele, dava para ter continuado trabalhando o Naruto em seu treinamento, e a introdução do Rasen Shuriken ser feita só mais à frente. Mas essa é apenas a minha concepção sobre esse arco. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Ajuda o tio Cancro com aquele like maroto e compartilha com aquele seu amigo que gosta de Naruto. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.